Fala pessoal, Lucas Guimarães aqui, tá? Para quem não me conhece, seja bem-vindo. Esse canal aqui tem o intuito de levantar o máximo de pessoas possível para que ela comece a progredir e crescer na vida dela. Se eu conseguir atingir uma pessoa, eu já vou ficar muito feliz, tá? Seja bem-vindo, se inscreve nesse canal aí que você vai me ajudar. Enfim, 5 dicas para que você consiga sair do sério. A primeira dica muito importante que eu aprendi de cedo, aprendi muito cedo isso, que é você não acreditar em nada fácil. Quando você começa a acreditar nas coisas fáceis, a sua mentalidade ela começa a entender que é possível você ganhar dinheiro de formas fáceis. E aí você acaba caindo num golpe do tigre, você começa a comprar rifa, você começa a participar de sorteio, você começa a acreditar que tem como você ganhar dinheiro fácil. Então, essa é uma das primeiras mentalidades que você tem que mudar dentro de você. Não acredite em nada fácil. O seu esforço ele vai valer muito a pena. Eu digo isso com propriedade de uma pessoa que é muito esforçada e não acreditou nessas coisas fáceis. Talvez eu poderia mudar de vida se eu acreditasse nisso. Mas de fato, a vida que eu estou hoje, eu tenho certeza que é fruto de eu não acreditar nisso. E eu espero que vocês também não acreditem. Tá? A segunda dica é você aprender a vender. Não tem como você mudar de vida se você não for um bom vendedor. Tá? A única pessoa que vai conseguir mudar de vida são as pessoas que trabalham com venda. Se você procurar ao seu redor, se você ver qualquer pessoa que é bem sucedida em qualquer área, ela é um bom vendedor. Ela, nem que seja um prestador de serviço, ele é um bom vendedor. Então você precisa aprender técnicas de venda. Você precisa ser um bom vendedor. Por mais que você seja um CLT hoje, que você trabalhe no atendimento, você trabalhe de mecânico ou de Uber, você tem que ser uma pessoa que está muito feliz com o que você está fazendo agora, porque isso é só uma fase que você está passando e depois dessa fase, quando vir as colheitas boas, que você está em busca disso, se você está aqui, você está em busca disso, com certeza vai vir automaticamente, tá? E não se esquece de se inscrever, tá? Deixa o like aí, vai me ajudar bastante, né? E eu me segue lá no Instagram, Lucas Guimarães. Outra coisa é você utilizar plataformas para vender. Se você entender um pouco mais desse conceito de que as pessoas estão cada vez mais presas e vidradas dentro do telefone, você sabe que ali é uma oportunidade gigantesca de você vender algum produto ou algum serviço. E você tem muitas coisas para ter uma captação hoje em dia para que você consiga vender o seu produto, o seu serviço. Tem muito conteúdo misturado na internet, tanto de coisas boas como de coisas ruins. Então você tem que aprender a vender dentro da internet, você tem que aprender a anunciar em OLX, em Facebook, você começar a minerar esses tipos de conteúdo, como o meu aqui que está para ajudar vocês de fato, excluir aqueles conteúdos que de fato não vai lhe agregar em nada na sua vida, tá? Outra dica é não deixar nenhuma oportunidade de venda passar. Às vezes, quando a gente não tem a prática de vender, né, isso é normal. Eu nunca fui um vendedor nato, eu fui uma pessoa que fui me aperfeiçoando à venda, então eu não dava às vezes muita atenção numa venda pequena. Vou dar um exemplo, eu vendo telefone hoje, celular, e quando era uma venda de cabo USB, eu não dava tanta atenção como uma venda de celular, porque a venda de celular ela gera um pouco mais de lucro do que a venda do cabo USB, tá? Em alguns casos. Então eu não dava essa atenção tão grande como a venda do celular, porque é um produto mais caro. Então o que eu quero dizer é o seguinte, quando você coloca na sua mentalidade de que você não pode perder nenhuma venda, você não vai deixar nenhuma venda passar, muda totalmente a sua forma de pensar sobre o conceito de vendas. Tá? O conceito de vendas ele é válido para tudo. Se você for CLT e você tiver uma cabeça de progredir na sua vida, automaticamente você sabe que essa fase que você está aí trabalhando para ganhar um salário, que eu sei que é duro você ganhar R$1.400, R$1.500 o salário, né? Para que você consiga pagar suas contas, sobreviver aí, né? E ainda tentar chegar em casa, estudar alguma coisa que vai mudar de fato, né, a sua vida. Eu sei o quanto é duro isso, porque eu passei muito tempo assim, mas eu sei que é possível, mas depende muito do seu esforço e da sua forma de como olhar a internet. A internet ela tem muita possibilidade para que você consiga vender. Eu estou falando não é vender curso ou qualquer outra coisa do tipo. Você procurar vender um produto. Você minerar, você aprender a comprar. Um bom vendedor, ele é um bom comprador. Tá?
Por que eu quero falar isso para vocês? Porque às vezes, de uma etapa que você está indo para a venda, você pode acabar descobrindo outra coisa que seja muito superior a essa etapa que você está agora. Não sei se deu para entender. Eu vou dar um exemplo. Eu trabalhava com bar, né? Eu era barman e depois de trabalhar de barman, eu comecei a trabalhar com máscara na pandemia. Comecei a vender máscara. Quando eu comecei a vender máscara na pandemia, eu nunca imaginei na minha vida que eu iria vender máscara. Eu peguei a oportunidade e tive que agir porque era um momento de dificuldade, que os bares fechou e eu tive que vender máscara. Depois que eu comecei a vender máscara, eu vendi outro produto chamado oxímetro, que era aquele negócio que coloca no dedo para medir a oxigenação, né? Esses casos não vou falar aí capaz de derrubar meu vídeo. Aí eu comecei a vender oxímetro. Depois que eu vendi oxímetro, eu comecei a vender acessórios de telefone. Depois que eu comecei a vender acessórios de telefone, eu comecei a vender celular. Então, o que eu quero dizer com isso? Eu nunca imaginei vender celular. Só que eu comecei a entrar no mundo da venda, fui conhecendo uma pessoa, fui conhecendo outra, e você vai pegando uma dica, vai começando a pesquisar, vai começando a estudar, e de fato você começa a aprender a entender sobre vendas e você pode se identificar em alguns nichos. Como teve pessoas que passaram no meu caminho e hoje ela é corretora de imóveis, muito bem sucedida. Então, o que eu quero dizer é que você tem que aprender a agir dentro das suas possibilidades. Talvez, se não fosse a pandemia, eu não estaria aqui para contar a história, porque a pandemia fez com que eu tivesse que agir, porque tudo fechou. Então, se eu não pudesse agir, eu não ia ter uma renda, porque eu moro de aluguel até hoje, né? E teria que pagar as contas, teria que pagar água, energia, e aí eu tive que agir. E foi nesse agir que eu descobri que tem muita possibilidade de você fazer as coisas acontecerem. Porque se você parar para prestar atenção, o salário mínimo é uns R$40 diário. E isso você consegue fazer rodando de iFood, numa bike, rodando de Uber. Só que às vezes o que lhe bloqueia é o que você acha que a pessoa vai pensar de você. Você não pode ter isso na sua mentalidade. O que é que a pessoa pensa de você? Você tem que agir dentro da sua medida, esquecer a sua volta e ir em busca do seu objetivo, que com certeza você vai encontrar pessoas no caminho como eu, que vai começar a agregar no seu conhecimento, vai ver que você está em busca de mudar de vida e aí você vai aprender coisas novas que talvez você nunca imaginaria que poderia aprender, tá? Para finalizar esse vídeo aí aqui, hoje, né, quero gravar 2 vezes por semana para deixar aí para vocês. Sempre vai ser para fazer com que você tenha o máximo de força de vontade, para que você mude de vida, para que você consiga progredir. Uma dica que eu dou é tirar 1 hora do seu dia para estudar algum conteúdo que faça com que mude um pouco a sua forma de pensar. Que conteúdo? Um conteúdo relacionado a empreendedores, tá? Não estou falando desses empreendedores de palco aí, que não tem loja, que não tem negócio, né? Empreendedores normais que sabem como é difícil a rotina do dia a dia, né? E empreender, trabalhar com vendas, crescer, é um caminho muito solitário, tá? É um caminho que você vai estar muito sozinho muitas vezes, mas o que eu quero dizer é o seguinte, é um caminho que vale muito a pena, tá? Porque não tem outra forma de... Você que saiu de classe baixa, né, que nem eu saí, com certeza que você saiu de classe baixa, tem outro caminho de você vencer na vida a não ser esse. Seja um prestador de serviço, seja um bom vendedor, independente do que você seja, você vai ter que ser um bom vendedor, tá? É isso aí, tamo junto, espero que eu consiga ter ajudado no máximo uma pessoa, já vou ficar muito feliz. Deixe seu comentário, algum assunto que você queira que eu fale aqui relacionado. Estou um pouco tímido ainda na frente das câmeras, mas vou pegar o jeito, vou aprender. E como eu disse, né, o feito, né, é antes feito do que perfeito. Então vou fazendo e vou me aperfeiçoando. E eu espero que essa dica fique para você também. Você vai fazendo e depois você vai se aperfeiçoando. É isso aí, é só o começo, tamo junto.